Nossa palavra nesta noite se encontra em Colossenses capítulo 1, e versículo 9. Se todos trouxeram suas Bíblias, talvez notarão uma pequena diferença nas palavras. Espero que não seja muito diferente no sentido, porque as versões são criadas por diferentes motivos. A versão internacional foi idealizada, é a versão que mais vende na língua inglesa. Foi idealizada há quase 50 anos atrás para criar uma versão fácil de entender e muito certo na sua compreensão do original. Portanto, eu vou ler na nova versão internacional brasileira, e eu espero que os irmãos possam perceber, lendo sua atualizada, corrigido, qualquer que seja, que possam ver que a ideia é muito próxima à ideia desta versão. Versículo 9: por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês, de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Eu gostaria de convidar os irmãos a orar comigo. Eu não quero orar sozinho, eu quero orar com os irmãos. A maneira que a igreja primitiva entendeu orar junto com quem está liderando a oração era dizer o amém. Era uma maneira de dizer: eu concordo, é isso que eu estou pedindo também. Se isso for o caso, se os irmãos realmente concordarem e quiserem aquilo que eu estou pedindo, então, por favor, orem comigo. Se não concordarem, claro, é melhor ficar quietos e não orar ao contrário. Isso seria um desastre para todo mundo. Então vamos orar pedindo que Deus derrame uma bênção especial sobre o seu coração, meu irmão, se esta palavra encontrar um localzinho no seu coração para ser semente que brote e produza fruto para a glória eterna de nosso Deus. Senhor amado, estamos aqui diante de um texto cheia de possibilidades, necessitando ser explicada, aplicada. E quem é suficiente para essa tarefa não sou eu, mas nós te pedimos, pelo poder do Espírito Santo, que tu faças com que este trecho, esta oração de Paulo, seja uma oração respondida nos corações de muitos dos teus filhos e filhas, para que futuramente, Senhor, esta igreja se torne ainda mais uma igreja segundo o teu coração do que ela é hoje. Muito obrigada pela resposta, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Não é necessário ensinar uma criança recém-nascida a respirar
é automático esse buscar os pulmõezinhos desse bebezinho, o oxigênio necessário para manter a vida. E oração corresponde ao oxigênio da sua vida espiritual. Quem se alimenta com a palavra, claro, precisa de alimento, mas precisa mais do que isso. Todos nós precisamos de oxigênio, de ar. E como nosso ar precisa ser recebida e expelida constantemente, a palavra de Deus manda orar sem cessar. Eu creio que isso significa que nós estamos constantemente em atitude de oração. Mesmo que não estejam de joelhos, mesmo não estejam fazendo algum pedido, mas adorando e vivendo na gloriosa presença do Senhor, que prometeu estar sempre conosco até o fim do século. Esta oração foi registrada pelo apóstolo Paulo através de uma carta escrita para a igreja pequenina de Colossos. A razão que ele registrou, escreveu esta oração, é para que os irmãos de Colossos, ao lerem esta oração, eles também busquem os mesmos presentes da parte de Deus que Paulo fazia longe naquela prisão, provavelmente em Roma, e Colossos lá no interior da Ásia, de Turquia hoje. Oração, meus irmãos, tem uma tendência de descambar para ser uma reza. O budista passa uma rodinha onde ele tem suas orações. A Igreja Católica tem suas rezas, repetições, seu terço. Mas a palavra de Deus não recomenda nunca rezar. Recomenda orar, fazendo aquela distinção básica e fundamental, em que a gente está comunicando com Deus vivo, Deus pessoal, Deus que está nos vendo, o Deus que está vivendo em nós, se de fato somos lugar onde o Espírito Santo recebe acolhimento. Portanto, devemos notar com muito cuidado a importância desta oração. Oração, meus irmãos, é feita por causa da necessidade. Oxigênio essencial à vida, oração essencial à vida cristã. Pessoas que não oram, como aquele rapaz que trabalhou comigo nos Grandes Lagos, em 1953, que era seminarista, ele com certo orgulho diz: eu não oro. Eu fiquei um pouco escandalizado, um pouco chocado, perguntei: mas por que o senhor não ora? Bem, eu não oro, ele não explicou muito bem porque não orava, mas ele dizia que em vez de orar, ele meditava. Isto, ele passava pensamentos por uma mente meio oca, mas não chegava a ter coragem de chegar para Deus e fazer um pedido. Agora, quando uma pessoa está em apuros, quando tem uma criança que está à beira da morte, quando a gente está enfrentando
uma pressão muito grande financeira, a gente tem uma tendência a orar mesmo não sendo crente. Todos nós somos adeptos até certo ponto da teologia da prosperidade, que quer dizer que você pede quando precisa. Só que esta oração não é um pedido dessa natureza. Nesta oração, o apóstolo Paulo não está pedindo que as autoridades romanas soltem ele da prisão, para que ele possa continuar suas viagens e pregações e plantação de igrejas. Ele nem menciona esse desejo, que deve ter sido muito forte no seu coração. Ele não fala de que ele não tem dinheiro para comprar alimentos. As prisões romanas não forneciam nada para os seus presos. O apóstolo Paulo só pede uma coisa, só faz um pedido. Nós notarem, marcarem, sublinharem muito bem esse pedido. Talvez, você, meu irmão, e eu, vamos também fazer esse pedido, para que sejamos uma bênção muito maior na vida da nossa família, da nossa igreja, da nossa vizinhança, porque esse pedido está diretamente relacionado com a qualidade da sua vida cristã. O pedido de Paulo, para que os irmãos de Colossos transbordem, fiquem cheios, até o copo não poder conter mais nenhuma gota do conhecimento da plena vontade de Deus para as suas vidas. É isso. Quando que nossos irmãos na televisão vão ensinar os seus ouvintes a orar assim e não pedir as bênçãos das coisas, de uma vida mais fácil, de mais dinheiro no banco, de uma família mais coesa e mais unida? Quando que nós vamos começar a orar como o apóstolo orou? Somente, queridos irmãos, quando depois de pedir esta oração, Deus responda a essa oração e sua vida tome um salto daquele nível baixo em que Deus não é de jeito nenhum central na sua vida, nem o que Ele quer ter importância nem incomparável à importância do que o chefe tem, o seu professor da escola tem. Paulo está repetindo de uma outra forma o que Jesus ensinou a seus discípulos. Venha o teu reino, ou reinado, seja feito tua vontade na terra como no céu, e que essa vontade seja conhecida e feita, obedecida. Porque na minha opinião, eu acho que a Bíblia sustentaria esta opinião, não há nada tão importante na sua vida como a vontade plena de Deus por você e para mim. Por isso que Paulo pede isso e não pede mais nada. Estou pedindo, desde que nós ouvimos do amor que eles têm pelos santos, a fé que eles tinham, estou pedindo para que vocês fiquem cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Por que não um pedido um pouco mais
radical do que isso. Por exemplo, por que Paulo não pede que os irmãos de Colossos estejam mais dispostos a fazer a vontade de Deus e não apenas conhecê-la? Por que ele não está dizendo que haja um acontecimento, por exemplo, um terremoto, um tsunami, em que a gente é forçado a fazer a vontade de Deus, mesmo que não queira? E a razão bem clara é que se você tem Jesus como Senhor da sua vida, se você ama a Deus acima de todas as coisas, saber o que Ele quer se torna a coisa mais importante na sua vida. Nós temos aqui talvez meia dúzia de moças apaixonadas por um rapaz. É uma experiência realmente doentia, porque quando uma pessoa entra naquele estágio que muitos de nós já passamos, de certo modo, graças a Deus, a gente não importa o preço. Se essa pessoa é a pessoa mais importante na sua vida, meu amado irmão, se eu souber o que ele quer, eu vou fazer o que ele quer, custa o que custar. E Paulo está imaginando que aqueles irmãos que amam tanto uns aos outros, que estão cheios dessa fé nova, recém-convertida, chamada o primeiro amor, se eles estão com sua visão clara como será esse futuro revelado, então eles com certeza amam ao Senhor tanto que, uma vez sabendo a sua vontade, não desejariam outra coisa tanto como essa vontade. Meus irmãos, há dois tipos de crentes: os crentes que chegam a Deus pedindo que Ele faça a vontade deles. Eles ficam muito decepcionados com Deus, como diz Filipenses no seu livro, né? Decepcionado com Deus. Eu pedi a Deus, eu tinha várias coisas que eu queria que Ele fizesse, não fez nenhum deles. Nem sei se eu vou continuar sendo crente. E tem outro tipo de crente, como aquele casal, João e Betty Stam, S-T-A-M, tios do meu companheiro de quarto durante um dia na faculdade, um ano na faculdade. Eles receberam um convite para adentrar na China e dar sua vida para pregar o Evangelho para os chineses que nunca tiveram oportunidade de ouvir o Evangelho. E a Betty, sendo mulher, e as mulheres têm uma intuição que algo de ruim ia acontecer na China, teve que lutar para poder acompanhar o seu marido João como missionário mais de 60 anos atrás para a China interior. Na sua oração de entrega, ela disse mais ou menos as seguintes palavras: Senhor, eu me rendo a Ti, custe o que custar, me leva onde Você quer me levar, me dá condições de vida que Tu queres, não aquilo que eu quero, porque eu entrego toda a minha vontade a Ti. Irmãos, não muito tempo depois,
a sua cidade foi tomada pelos comunistas sob o comando de Mao Tse-tung. E eles foram diretamente para a casa daqueles missionários, já com um bebezinho de 1 ano. E deram uma opção, uma escolha, livre-arbítrio, meus irmãos. Negar a Jesus e voltar para sua terra, expulso da China. Ou afirmar sua fé e serem decapitados. Eles escolheram ser decapitados. Amados irmãos, imaginar, tentar reconstituir aquela cena na sua vida, não na vida daquele casal. Eu pergunto, você teria dito isso? Com esse bebê de 1 ano? Você diria, é mais importante, mesmo sendo mortos, a declarar minha fé no Senhor Jesus do que ser expulso e continuar ministrando? Não seria melhor a vida para fazer o resto da vida a vontade de Deus? E eles entenderam que ficar transbordando do pleno conhecimento da vontade de Deus era não negar ao Senhor Jesus, deixar aquele bebê que sobreviveu, foi cuidado de alguns crentes e depois devolvido para a sua terra dos seus pais, para a vida. Viva ainda hoje, se não me engano. Eu quero que os irmãos pensem muito bem sobre esse pedido e perguntar se tem realmente coragem de fazê-lo. Primeiramente para a sua vida e para os seus filhos, e naturalmente para a igreja, para o seu futuro. A vontade de Deus é uma só, mas ela tem 3 aspectos, 3 facetas. Isso fica muito claro porque na palavra de Deus tem certas coisas que nós não precisamos pedir. São garantidos pela própria palavra de Deus. Podemos até chamar de vontade de Deus decretada, determinada, soberanamente decidida da parte de Deus. Tem a vontade de Deus mandada, segunda faceta. Quando Deus manda a gente fazer certas coisas, ou quando Ele fala sobre a evangelização do mundo, não deseja que ninguém pereça, mas que todos venham a conhecimento da verdade, segundo Pedro 3:9. Mandado, meus irmãos. Esta é a vontade de Deus, que vocês santifiquem. Assim diz, uns poucas páginas para frente, capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, versículo 3, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Esse desejo da parte do pastor para esta igreja, aquele desejo que a gente canta esta noite, é algo que a Bíblia diz é a vontade de Deus. É a vontade de Deus que em tudo, capítulo 5, 1 Tessalonicenses, versículo 18, que nós dessemos graças em todas as circunstâncias, boas, ruins, e aquelas que são neutras. Todas as circunstâncias merecem ser oferecidos a Deus em gratidão. Mandamentos, são centenas de mandamentos. Se guardam os meus mandamentos, diz o Senhor aos seus discípulos, vocês serão de verdade meus discípulos e não apenas em nome. Leiam, por exemplo, capítulo 15 de João. E em toda a Bíblia nós encontramos mandamentos e mais mandamentos que podem ser desobedecidos e podem ser obedecidos.
e de fazer discípulos de todas as nações. Essa é a vontade de Deus. Ninguém pode duvidar. Mas sempre é uma possibilidade que alguém aqui esta noite está dizendo, mas esse mandamento é para os outros, não é para mim não. Eu estou tão bem aqui no Brasil, parece que é a vontade de Deus que eu não saia dessa terra. O problema é que tem 10 mil outros crentes dizendo a mesma coisa. E apenas um deles, só um, diz, eu acredito que Deus quer que eu vá e leve esse evangelho aos campos brancos para a seara, onde o evangelho ainda não foi pregado. Portanto, amados irmãos, esta área, esta faixa do meio, qual é a vontade de Deus para a sua vida? Que vocês fiquem cheios do conhecimento dessa vontade. E especialmente a faceta número 3. Primeiro, decretada a vontade, determinada. Segunda, mandada na palavra de Deus. Todos os mandamentos caem dentro dessa faceta. E a terceira, qual é a vontade de Deus particular para cada vida? Todos nós somos diferentes, todos temos diferentes dons, diferentes talentos, temos diferentes oportunidades, diferentes habilidades. Um tem 5 talentos, ou tem 2, ou tem 1, mas ninguém falta. Ninguém pode dizer, eu não tenho talento nenhum, portanto, a vontade de Deus nessa terceira faceta nunca pode me atingir. Eu escapo sempre. Você não escapa, meu irmão. A vontade de Deus particular, de certo modo, é aquilo que mais interessa o apóstolo Paulo. Tal como ele recebeu ordens específicas de sair com Barnabé, naquela primeira equipe missionária da igreja de Antioquia, a possibilidade que Deus tenha pessoas aqui esta noite que estão insatisfeitos com sua decisão de ser advogado, um médico, ganhar bem, viver tranquilo o resto da sua vida, mas perder uma bênção muito maior servindo a Deus num campo difícil, um campo em que prisões que Paulo teve que passar e finalmente ser decapitado. Qualquer que seja esse futuro que Deus tem para você, se você ficar cheio do conhecimento da sua vontade, esse futuro é glorioso. Porque é o futuro que Deus escolheu e não você. A Betty Stam teve que chegar a essa conclusão que a vontade de Deus para a minha vida é mais agradável, mais gostosa, mais cheia de prazer do que eu escolher qualquer escolha que eu fizer. Eu estou vendo muitos jovens aqui esta noite, graças a Deus pela igreja brasileira, com tantos jovens. Mas é um perigo de ser jovem no Brasil. O grande perigo, queridos irmãos, é de sonhar com esta ideia brasileira. Que eu possa viver uma vida boa, porque eu tenho escolhas, e essas escolhas me vão dar dinheiro, vão dar prestígio, me vão dar poder, e não a escolha de Deus. Como eu ficaria grato se nesta noite Deus, na sua maravilhosa graça, colocar no coração uma semente de insatisfação com a chamada vida boa brasileira. Arroz,
feijão, bife, essa vida tranquila, essa vida gostosa que não tem guerra, não tem bombas caindo, não tem tsunami, tudo gostoso, muita comunhão, assistir à igreja, dar meu dízimozinho e graças a Deus vou para o céu, não tenho mais nada que eu preciso. A oração de Paulo é tão diferente, irmãos. Estou orando para que vocês transbordem do pleno conhecimento da sua vontade. Para quê? Para que vivam, diz versículo 10, de maneira digna do Senhor. Viver de uma maneira digna é justamente o que todo pai quer para o seu filho. Eu não quero um filho envolvido com drogas. Eu não quero um filho na prisão. Eu não quero um filho que matou alguém. Ninguém aqui quer isso. E Deus também não quer. E quer filhos que o honram pela sua maneira de viver. Filhos que ele tem prazer de dizer para o arcanjo Gabriel, está vendo esse rapaz aí? Esse é meu filho. E o anjo diz, olha, ele é fora de série mesmo. Fora de série. Para viver de modo digno do Senhor. E mais uma coisa, sempre agradando a Deus, sempre agradando. Deus tem sorrisos. Ele sorri para algumas pessoas e para outros, obviamente, tem cara fechada. E a razão que ele está sorrindo para a sua vida, que irmão, porque você está fazendo o que ele quer. Eu vejo meus netinhos quando estão desobedecendo, e eu vejo como está o pai, não está sorrindo não. Nem a mãe deles, nossa filha. É algo sério viver fora da vontade de Deus e fazer o que você quer em vez de aquilo que Ele quer. Frutificando, Paulo vai amontoando uma ideia em cima do outro, viver dignamente do Senhor, pleno agrado dEle, frutificando em toda boa obra, todo tipo de ministério. Conhece uma igreja aqui no Brasil, 60 ministérios. Isso requer gente, muita gente. Graças a Deus que tem pessoas suficientemente dedicados a dar seu precioso tempo livre depois de voltar do trabalho ou nos sábados, fim de semana, para fazer a vontade de Deus, frutificando em toda boa obra e crescendo naquilo que é fundamental, crescendo no conhecimento de Deus. Quanto tempo o amado irmão, irmã, é crente? Quanto tempo? 5 anos? Seu conhecimento de Deus, então, deve ser de uma criança que tem 5 anos. Mas você tem 10 anos de conhecer o Senhor. Seu conhecimento deve ser pelo menos 2 vezes mais do que aquele que tem só 5. E quem tem 20, 30, deve ter uma intimidade com Deus que é bem acima da média. É isso que Paulo diz. Na medida que nós fazemos a vontade de Deus, na medida que nós nos preocupamos em buscar em primeiro lugar o seu reino, o resultado é crescer no conhecimento do Senhor. E ser uma pessoa que tem uma intimidade com Ele como
Um casal que acaba de perder o seu marido e falando com aquela mulher viúva, ela disse para mim que ela não vive sozinha, é como se ele estivesse a seu lado o tempo todo, mesmo que ele já morreu mais de 1 ano atrás. Não é um relacionamento doentio, é simplesmente que ela está pensando como que ele queria que eu vivesse. É isso que eu estou vivendo, porque nós vivemos numa união tão perfeita de casal, crescendo no conhecimento de Deus. Eu tenho que terminar, porque aqui o relógio não parou. Deveria ter parado, e a gente podia ter falado bem mais. Mas eu quero terminar só lembrando os irmãos uma coisa. Quando chegar a entrar na porta do céu, quando você ouvir as palavras do Senhor, ó, bem feito servo, bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Ouvir isso, ouvir o Senhor, como é que você entrou aqui, meu jovem? Como que o senhor entrou? Você deu uma escapada, estava entrando outro, você atrás dele e foi correndo, como o gato faz, quando se abre a porta. Como que você entrou aqui? Você não tem nem vestido. História de Jesus, Mateus 22. Olha, com certeza haverá gente no céu não tão feliz como a gente gostaria de imaginar. Nós achamos que o céu é um lugar maravilhoso, mas é só maravilhoso para aqueles que buscam a vontade de Deus e não estranham um lugar onde tudo que se faz é sempre a vontade de Deus. Nós temos esta vida para aprender a buscar em primeiro lugar não a minha vontade, mas a tua. Essas são as pessoas que vão ser felizes eternamente na presença de Deus. Vamos orar. Deus, ser misericordioso para conosco. Tantas e tantas vezes temos rogado a Ti o que nós queremos e não aquilo que Tu queres. Oh Deus, para esta igreja, para estes jovens tão preciosos aos Teus olhos, oh Deus, convence eles, mostre para eles a realidade, que a vontade de Deus é muito melhor do que a vontade própria. E qualquer que seja o custo humano, físico, talvez até o próprio martírio, como aquele casal João Beristão, qualquer que seja o custo, que eles terão uma alegria eterna por ter decidido de ficar transbordando no conhecimento da Tua vontade. Oh Deus, abençoa a Tua igreja, abençoe todos os seus membros, em nome do Senhor Jesus. Amém.